juntos, né? Sempre uma alegria poder estar junto. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Estava perguntando para Deus ali na hora do louvor. Tem algumas palavras que a gente pergunta para Deus de novo, né? Deus, é isso mesmo que você quer que eu fale? É isso que o Senhor quer mesmo? E Deus confirmou no meu coração. Eu pedi para Ele que Ele me lembrasse quando eu subisse ao púlpito. E o que o Senhor me confirmou foi que Ele quer instrumentalizar. Ele quer dar a esta igreja instrumentos para os próximos dias. O que eu vou ministrar sobre a sua vida agora é um instrumento para os próximos dias. O assunto que nós vamos liberar sobre a igreja agora é uma ferramenta para os próximos dias. Se você quiser viver as promessas que Deus tem nos dado, algum tempo atrás, Deus tem falado conosco, nesta igreja, através das nossas vidas, através dos profetas, que é um tempo de prosperidade e abundância. O tempo que estava se chegando. As notícias dizem o contrário, mas a igreja vai prevalecer. Agora, não é uma igreja que se equipara com o sistema, é uma igreja que se equipara com a palavra. Não é uma igreja que olha para fora e fala, é assim que eu tenho que ser. Não, é uma igreja que olha para a palavra e diz, é assim que tem que ser. É essa igreja que vai permanecer firme, e não só firme no sentido de ter uma resistência. Deixa eu te falar algo para a sua vida hoje. Nós não estamos falando de uma igreja que vai ficar acuada, resistindo à pressão. Nós estamos falando de uma igreja vencedora, de uma igreja que ela não vai ser abatida, ela vai ser protagonista de resposta. Isso não é pelo poder da igreja, isso é o poder do Deus da igreja. O Deus ao qual a igreja adora, vai usar a igreja para trazer a glória dele nessa terra. O Brasil continua tendo a mesma promessa. O último avivamento parte do Brasil. O celeiro de missões parte do Brasil. E deixa eu te falar alguma coisa. Não quer dizer que isso vai começar a acontecer, isso já está acontecendo. É que nós estamos tirando os nossos olhos de alguns lugares e olhando para as circunstâncias. Talvez hoje você viu tantas coisas, mas Deus está querendo te mostrar o coração dele. Deus quer revelar o coração dele a você. Mesmo que as circunstâncias, mesmo que as situações possam dizer que não, existe um Deus dizendo sim, mas Ele sempre diz sim. Agora deixa eu te falar algo. A grande questão é se você está dizendo sim para Ele. Sim, Senhor, eu estou entendendo. Sim, Senhor, eu quero viver esse negócio. Olha para o seu irmão e pergunta para ele assim, o teu Deus já tem o teu sim ou ainda não? Pergunta para ele aí. Você já entregou o teu sim para o Senhor? Você já deu o teu sim para o Senhor? E falar sim para o Senhor, dar essa resposta ao Senhor, leva a gente a ter princípios bíblicos, princípios de reino, que vão mudar a nossa história. Você vai entender por que eu perguntei para você se era essa palavra mesmo. Você vai entender ao longo dela. Porque eu só posso ministrar, ou deveria ser assim pelo menos, aquilo que eu consigo viver. Eu consigo experimentar. Porque senão vira uma aula de teologia e não uma palavra viva. Eu posso conhecer muito a palavra de Deus e posso não viver nada da palavra de Deus. Eu posso ser um exímio professor, mas posso ser um péssimo pastor. Eu posso falar de um Deus que eu ouço falar, mas eu posso ministrar de um Deus que eu convivo com Ele. Essas são as diferenças. E o tema de hoje é algo que eu convivo com Ele.
eu aprendi a viver esse negócio. Eu aprendi, eu precisei estudar para entender e dizer: sim, Senhor, eu quero viver isso na minha vida. Abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, verso 9. Quero registrar a presença da Lídia aqui com a gente. Deus abençoe, membro da nossa igreja aqui um tempo, agora está em São Paulo, está cultuando ao Senhor lá. Que benção, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Provérbios 3, verso 9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse é o texto base. A gente vai ler vários textos durante a palavra. Vou tentar pregar curto, mas é o Espírito Santo de Deus que está nos levando a esse texto. Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia e com a primeira parte de todos os teus ganhos, a primícia, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Que diferença faria para Deus se você ou se eles lá entregasse para o Senhor o primeiro cacho de uva, ou o último cacho de uva, ou o quinto cacho de uva, ou o 16º cacho de uva? Que diferença faria para Deus? Primeiro que Deus não precisa de uva de ninguém, de morango, de tâmaras, né? Nessa época lá, né? É uma região de muitas tâmaras. Deus não precisa de nada disso. Mas a palavra diz que é para fazer a primeira parte. O que for primeiro, e aí a história diz, nós vamos ver isso aqui, que na colheita, o primeiro faixo da colheita deveria ser entregue. Que diferença faz? Se Deus nem vai comer tâmara, nem vai comer trigo, entregar para o sacerdote, que diferença faz? Não haveria diferença alguma, em tese, mas esse é exatamente o princípio da honra ao Senhor e aos seus. Quando eu decido ter esse cuidado de separar o primeiro para Deus, eu estou dizendo para Deus: Deus, o mais importante na minha vida é o Senhor. O que nós estamos fazendo hoje aqui, talvez você nem saiba disso, mas é exatamente isso. Nós tivemos culto ontem até 00h15, 00h30. Nós poderíamos falar assim: não, nós já cultuamos ao Senhor no domingo. Mas a pergunta que eu te faço é: nós já cultuamos a Deus no domingo? De fato, nós prestamos um culto ao Senhor no domingo? De fato, a gente entregou para o Senhor o melhor que a gente tem? E você vai entender sobre o domingo daqui a pouco também. Será que a gente fez isso mesmo? Ou nós só estamos religiosamente pagando um pedágio religioso, dizendo: não, eu já cultuei até 00h, 00h30, 1h da manhã, então tá bom? Não. Culto ao Senhor é um tempo de adoração, de dedicação, de serviço, de palavra, de estar exposto à presença dEle, de querer mais Ele do que qualquer coisa. Isso é culto ao Senhor. O que não tem isso não é culto ao Senhor, é reunião de homens e mulheres. Culto ao Senhor precisa de tempo, de dedicação, de organização. Então nós estamos fazendo isso hoje, agora, aqui. Nós estamos cultuando ao Senhor no primeiro dia do ano. O primeiro dia que nós estamos no calendário. Nós estamos aqui adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Quando a gente olha para isso, para esse texto, a gente pode entender que não é só com a renda que nós podemos honrar ao Senhor com as nossas primícias. Não é só com aquilo que nós recebemos, não é só com aquilo que é material, tangível. Nós podemos honrar ao Senhor com as nossas primícias, com a nossa própria vida. Aliás, nós devemos fazer isso. A definição, eu anotei aqui do Aurélio para primícias, é primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, começos, prelúdios. São primícias.
Qual é o primeiro sentimento seu ao entrar na igreja? Qual que é a primeira palavra que sai da tua boca? Esse dia eu estava numa situação e alguém chegou e soltou uma verborragia, assim, né? Soltou aquela palavra desnecessária. E eu estava com algumas pessoas e um olhou para a cara do outro assim, sem entender por que a pessoa estava fazendo aquilo. E depois eu entendi que a boca fala do que o coração está cheio. Qual foi a primeira coisa que você fez quando você entrou nessa igreja, nesse templo? Qual foi o seu primeiro sentimento no culto ao Senhor? Será que Ele já chegou? Será que existe a presença dEle aqui? Qual que é a sua expectativa num domingo como esse, em adorar ao Senhor? O seu culto também é uma oferta. A sua presença também é algo a ser entregue a Deus. E mesmo que o primeiro cacho de uva ou o quinto cacho de uva não faça diferença nenhuma para Deus, Deus ele age através de princípios e age por princípios. Ele não precisa de nada nosso, nem o primeiro nem o último, mas nós precisamos primeiro dele. Jesus disse: sem mim, o que ele disse? Sem mim, nada podeis fazer. Então somos nós que precisamos dele, somos nós que precisamos adorá-lo em primeiro lugar, somos nós que precisamos estar com ele em primeiro lugar, somos nós, e nós precisamos entender isso no Senhor, nós precisamos caminhar sobre isso. Acabou de fechar minha palavra aqui, vai orando aí, vai dando glória aí, irmão. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deixa eu te falar alguma coisa. Mateus capítulo 6, a partir de agora você não precisa abrir a Bíblia, deixa eu ir citando os textos para você, porque são muitos textos. Se puder colocar aqui no telão, se for rápido. Mateus capítulo 6, verso 21 fala assim: porque onde estiver o vosso coração, ali estará também o vosso tesouro. Em algumas versões ao contrário: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. Querido, eu queria construir isso com você. Por que Deus precisa do primeiro? Por que Deus pede para a gente o primeiro? Ele pede. Você acha que Deus pede o primeiro ou não? Você já viu na Bíblia, sim ou não? Êxodo capítulo 13, verso 13 fala assim: porém todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se não resgatares, corta-lhes a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Esse negócio de primeiro para Deus é tão sério, que se a jumenta desse cria de um macho, e o dono dela não resgatasse ela, trocando por um cordeiro, ele teria que morrer, aquele macho teria que ser morto, porque o que é do Senhor é do Senhor, o que é do Senhor é dele, não é de mais ninguém. Se não há resgate, não pode ser dado a ninguém mais. E ele fala: todo primogênito do homem precisa ser resgatado, precisa dar dado algo em troca para Deus. Eu sei que você pode estar pensando, se você ama a Bíblia, se você estuda um pouco e faz isso, mas isso é Antigo Testamento. Vamos chegar lá. Deixa o Espírito Santo de Deus construir isso com você. O primogênito, considerado o primeiro fruto do ventre de uma jumenta, tem importância para Deus. Será? Por que o filhote de uma jumenta tem importância? Não é o filhote da jumenta que tem importância para Deus, é o teu coração, que é dono da jumenta, que é importante para Deus. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui, querido? Ele não quer que você fique preso a nada. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele pode te dar tudo, tudo que é dele é seu, você não precisa ser preso a nada. Esse é um princípio na nossa vida. Entregar ao Senhor as primícias da nossa renda é dar-lhe honra, é dizer a Ele: o Senhor é mais importante, é distingui-lo, é demonstrar o lugar especial que Ele ocupa na minha vida, é demonstrar que Ele é o primeiro.
Ele vem antes do meu descanso, Ele vem antes das minhas férias, Ele vem antes da minha necessidade de comer, de beber, de dormir. Ele é o primeiro lugar. Jesus, quando ele é batizado por João Batista, a palavra de Deus fala que o Espírito o impeliu e ele jejuou. Ele está dizendo o seguinte: olha, o mais importante é Deus, é o meu Pai. Mas na frente ele vai dizer: a minha vida não é comida nem bebida, o meu pão não é este pão que vocês comem, mas o meu alimento é fazer a vontade de Deus, o meu Pai. Você acha que uma igreja que consegue entender isso se torna uma igreja forte ou fraca? Você acha que uma igreja que consegue ter esse princípio na sua vida definido, arraigado, enraizado, ela é uma igreja forte ou uma igreja fraca? Deixa eu te alertar em algumas coisas. Não vem você me dizer, e eu estou falando como profeta de Deus na sua vida, não vem você me dizer que você consegue fazer isso, a sua vida é do Senhor, o seu tempo é do Senhor, mas a sua renda não é do Senhor, porque você não concorda com isso. Que os seus bens não, os seus bens é material, é natural, isso você resolve, mas o teu coração é do Senhor. Não vem me dizer isso, porque aquele que não honra o Senhor com o básico, não honra com o que é mais profundo. E quando o Espírito Santo de Deus me deu essa frase, eu perguntei para ele: Senhor, mas dinheiro, renda, é básico? E a resposta que eu recebi de Deus foi: para mim é. Eu sou dono do ouro e da prata, eu não preciso do dinheiro de ninguém. Se eu não tenho a sua renda, se eu não tenho a primazia do seu recurso, eu não tenho nada. Forte? Pesado? Que deixa eu te falar, se tiver uma seca no Brasil, agora, secar todos os campos de comida, de plantação, de tudo, os próximos 10 anos, não estou profetizando não, estou só, suponhamos que isso acontecesse, o que você tem no banco serve para quê? O seu carro na garagem serve para quê? A casa que você mora, para quê? Se o básico você não tem. É disso que nós estamos falando. É honrar ao Senhor em tudo, é buscar ao Senhor em primeiro lugar em tudo. Mateus capítulo 6, verso 33 fala: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A concordância de Strong fala que essa palavra primeiro do versículo é próton, significa primeiro em tempo e lugar, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas, primeiro em posição, influência, honra, chefia, principal. O que é buscar a Deus em primeiro lugar? É ir na igreja todo domingo à noite. Não, é manter uma... Não. Buscar a Deus em primeiro lugar é você dar a Ele o primeiro tempo, o primeiro lugar da sua vida, a primeira sucessão de coisas ou pessoas. Entre essa e essa eu fico com Deus, entre isso e aquilo eu fico com Deus. Ele é o primeiro lugar da minha vida. É isso que está dizendo. Ele é o principal, Ele governa a minha vida. Aí você pode pensar: bispo, mas isso que você falou sobre o básico, a gente entregar para o Senhor o básico ou não, deixa eu te falar um negócio. Abraão entregou o Isaac. Você fala: pois é uma vida, mas antes, ele entregou e ofertou ao Senhor. Ele já sabia o que era entregar ao Senhor. Não foi Isaac a primeira experiência que ele teve. Você está disposto a entregar para o Senhor aquilo que Ele pedia a você? 2 amém, glória a Deus. Você está disposto a oferecer para o Senhor algo que te custa muito? Pergunta para o Senhor aí agora: Senhor, o que me custa muito que nem eu sei? O que me custa muito? A minha agenda me custa muito. Deixa eu te falar, querido, eu me canso igual você. Eu me desgasto igual você. Eu vim para a igreja hoje, tomei remédio em casa para estar aqui.
É igualzinho. A minha agenda me custa, mas eu entreguei ela para o Senhor um dia. Um dia eu disse para esse Senhor: o Senhor é o Senhor do tempo, e o Senhor é o Senhor do tempo e do meu tempo. O Senhor é o Senhor dos dias e dos meus dias. Toma conta dele, Jesus. Eu entreguei para o Senhor. O que te custa muito? O que pesa para você? Tenha a coragem de hoje falar: Senhor, eu quero te entregar a primícia daquilo que me custa muito. Deixa o Senhor falar com você. A primícia, a Bíblia está cheia, tá cheia desse termo, em toda a palavra de Deus, de formas diferentes. Deus quer a primícia do seu tempo, a primícia da sua hora, a primícia do seu dia da semana, a primícia do seu dia do mês. Começa o mês, e eu ensino isso para as pessoas que me perguntam, querido. Alguém começou um negócio na nossa igreja um dia, e perguntou para mim assim: como é que eu faço para prosperar? Sentado numa mesa, eu falei: se você quer romper ou você quer viver como os outros vivem? Não, eu quero romper. Foi a primeira venda do seu dia, de todos os teus dias, você entrega para o Senhor. Isso é primícia ao Senhor. Alguém me perguntou: bispo, como é que eu faço no primeiro dia do mês? Entrega o primeiro dia do mês ao Senhor. Entrega, aprenda a semear antes de querer colher, querido. Para de viver um evangelho cambeta, manco, que nós não fazemos nada e o Senhor nos dá tudo. Isso é outro nome, isso não é evangelho. Isso é mentira. Ah, porque o Senhor morreu na cruz, Ele nos salvou e foi de graça. Foi de graça para mim, para Ele não. Para Ele teve um custo terrível, a vida dele. Não doeu em mim, nele doeu muito. Como que é de graça? Não. E outra coisa, isso é para eu me salvar. Para eu viver o que o Senhor tem nessa terra, eu preciso estar alinhado aos teus princípios. Essa não é uma palavra de evangelho de prosperidade, pode ficar tranquilo. Essa é uma palavra de princípio, para alinhar você aos princípios de Deus. Nós acreditamos em 4 tipos, pelo menos, de oferta. Nós acreditamos no dízimo, falamos sobre isso na chave do cofre, na nossa série de palavras. Se você está chegando agora e você ainda não viu, está lá na internet, vê lá, a chave do cofre, fala sobre isso claramente. Nós acreditamos no dízimo como uma forma de ofertar, nas ofertas alçadas, nas ofertas convocadas para a igreja. Nós acreditamos na esmola como um tipo de oferta. Esmola fala de ajuda ao necessitado, ajuda aquele que mais precisa, e a igreja faz isso, e você pode fazer isso. E acreditamos nas primícias, como uma fonte de honra e de oferta. E aí eu pedi hoje para o Senhor, falei: Senhor, eu sei que são 4 tipos de sementes, mas o que de fato nós semeamos nessas 4 formas? E Deus gerou no meu coração: o dízimo é uma semente de obediência e aliança. Você quer ter pessoas do seu lado em obediência e aliança contigo? Aprenda a semear obediência e aliança, está na Bíblia lá. A segunda forma de você ofertar, a oferta alçada, a oferta convocada para a igreja, gratidão e responsabilidade. O Senhor tem me dado tanto, eu quero ser grato a Ti, mas eu também sou responsável pelo Teu reino. Eu também faço parte do projeto, eu também quero caminhar contigo, eu também estou junto, isso faz parte da minha vida, o teu coração é o meu coração. Isso é alguém que oferta ao Senhor. A esmola, amor e compaixão. Se você semeia em amor e compaixão pelo mais necessitado, pode ter um dia que você precise de uma ajuda, e você vai ter semente diante do Senhor. Eu estava ali na hora do louvor, e eu estava orando: Senhor, o Senhor tem nos convocado para um novo espaço, para um novo lugar. Senhor, qual semente que eu posso requerer do Senhor? Eu perguntei para o Senhor ali. E o Senhor me fez lembrar, alguns anos atrás, quando nós estávamos fazendo nosso caixa de construção, nós temos um terreno aqui, mais para cima, e o Senhor falou comigo, e aí teve aquele ataque no Níger,
O Hezbollah foi lá e queimou as nossas igrejas no Níger. E a IPV, na época, fez uma convocação de todas as igrejas que podiam, de alguma forma, contribuir para a reconstrução da igreja. Das igrejas lá, deveriam contribuir. E eu cheguei para o responsável pelo caixa e falei, pega todo o valor que tiver, nós vamos reconstruir a igreja do Níger. Mas e a nossa obra? A nossa obra não precisa, eles estão sem igreja, nós temos onde nos reunir. Deus falou comigo, isso é uma semente que você colocou, pode requerer de mim. Tem colheita. Tem colheita, querido. Tem colheita, querido. O Senhor é fiel e justo. O Senhor não deixa nada sem recompensa. E as primícias são uma semente de honra. Que a maior dor do ser humano hoje nessa terra é a desonra. Pais são desonrados, mães são desonradas, filhos são desonrados, ninguém se importa com ninguém, ninguém respeita ninguém, ninguém tem limite com ninguém, é eu primeiro e o resto para depois se der. Chama-se desonra, e nós queremos ser honrados. As pessoas chegam nos gabinetes pastorais e elas falam, pastor, estou muito triste, porque teve um dia que eu cheguei na igreja e ninguém falou comigo, pedindo honra, e é justo. Teve um dia que o senhor chamou fulano e não me chamou, eu fiquei tão triste. Honra. O meu esposo não me respeita. Honra. A minha esposa não me respeita. Honra. Mas cadê as tuas sementes de honra? Quem que você honra? Quem que você honra? Quais são as suas semeaduras de honra? Primícia é semente de honra. Então não tem nenhum problema, você pode escolher qual é o nível que você quer viver com Deus a partir de agora. Você pode decidir como que você quer viver. O que a Bíblia diz é isso. Na igreja, e aí eu vou te dar argumentos para você sair daqui hoje dizendo assim, eu não concordo. Para você entender que não é uma palavra de convencimento, é uma palavra de direção. A igreja neotestamentária, após o concílio de Jerusalém, ela definiu que 3 coisas eram importantes trazer do Antigo Testamento: não comer carne sufocada, não tomar sangue de nenhum animal e não andar em prostituição. Essas são as 3 coisas que a igreja neotestamentária definiu no concílio de Jerusalém para trazer para nós hoje. Deixa eu te perguntar, é só isso? O resto tudo está liberado? Então se nós pegarmos só isso, a gente vai viver isso e o resto está tudo certo? Não. Os apóstolos deixaram isso muito claro. Paulo falou nas suas cartas muito claro como que a igreja devia andar. Isso são pecados que trouxeram do Antigo Testamento, mas os princípios vieram junto com a implantação da igreja. Então você pode ficar só com isso, você pode aprender os princípios do Senhor, que também estão na palavra, e eu vou te provar isso. Como que você quer viver daqui para frente? Bispo, isso tem no Novo Testamento? Tem. Romanos capítulo 11, verso 16, fala assim, e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Paulo está dando aqui um sentido muito mais profundo do que na lei mosaica, do que era primícia, porque agora ele está trazendo um entendimento espiritual. Se eu consagro primeiro para o Senhor, todo o restante está consagrado. Se a raiz é consagrada ao Senhor, toda a árvore é consagrada ao Senhor. Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos. Aí você fala, e qual que é no Antigo Testamento? Vamos lá, Êxodo 34, 26, fala assim: as primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. É a continuação do versículo, mais importante para a gente aqui agora: as primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Antigo Testamento, princípio bíblico para as nossas vidas, é uma ordenança da lei de Moisés. Mas deixa eu te falar alguma coisa bem interessante, é anterior à lei de Moisés. Gênesis capítulo 4, verso 3, fala assim: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe
dos primogênitos das tuas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Por que o Senhor atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim? Alguns vão dizer, não, porque um era animal e o outro era vegetal, e o Senhor não queria vegetal, queria só animal. Ué, então Caim ia lá tomar de Abel alguma coisa para ofertar para o Senhor? Ou seria lícito ele pegar do que ele produzia e entregar para o Senhor? Era do que ele produzia, logicamente. Mas de Abel era primeiro, de Caim era do que ele tinha produzido. O primeiro o Senhor aceitou, o que tinha de qualquer jeito, não. O primeiro para o Senhor tem um lugar especial. Antes da lei mosaica, estou falando de Caim e Abel, lá em Gênesis. Isso é princípio de Deus. As primícias são antes. E aí, se você quiser entrar nesse assunto, eu quero aprofundar com você. As primícias na saída do povo do Egito, nós falamos tanto sobre isso esse ano aqui na igreja, esse ano que passou. Êxodo 4:22 diz assim: então dirás a Faraó, assim como diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. O 23, e eu tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirvas, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Percebe? Israel é o meu primogênito, deixa ele ir, mas se você não deixar, eu vou matar o teu primogênito, porque é importante o primogênito. Aonde que essa história se deu que agora Israel é primogênito do Senhor? Aonde que isso aconteceu? Aconteceu lá em Abraão, quando ele entregou Isaque ao Senhor. E a promessa era, todas as famílias da terra serão benditas sobre você, Abraão. Entrega o teu filho. Quando ele fez o movimento de entregar, o Senhor falou, chega, eu já conheço o teu coração. A tua descendência são meus filhos, são meus primogênitos. Olha onde se deu esse negócio, querido. O Senhor nunca mais se esqueceu disso. As primícias na entrada da terra prometida, saíram do Egito, caminharam no deserto, agora estão chegando na terra prometida. Êxodo 13, verso 11, também acontecerá quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e os teus pais, quando te houver dado. Separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás como um cordeiro, e se o não resgatar, corta-lhes a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. E quanto ao teu filho, te perguntará no futuro, dizendo, o que é isso? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou da mão do forte do Egito, da casa da servidão, porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo macho, porém todo o primogênito dos meus filhos eu os resgato. Agora, na entrada da terra prometida, vocês vão continuar fazendo isso. E quando os teus filhos perguntar por quê, você vai dizer, porque o primeiro é importante para Deus. Está convencido ou não? Tem maldição também. Quando Israel, e eu não vou ler o texto, se você quiser depois ver, Josué 6,18 fala sobre isso. Quando Israel agora, ele adentra Jericó, o Senhor fala com eles, olha, vocês vão tomar todo o ouro, toda a prata, tudo de valor é para o templo do Senhor. Tudo que já foi consagrado, a palavra lá é essa, que é, algumas traduções como maldito, mas não é exatamente isso, é aquilo que já foi consagrado, vocês vão queimar, vão destruir. Mas aquilo que tem valor, ouro, prata e valor, vocês vão resgatar para o templo do Senhor. O exército obedeceu direitinho, mas teve um tal de Acã que falou assim, eu posso pegar um negocinho aqui? Porque Acã tocou naquilo que era do Senhor, a próxima batalha Israel perdeu. Perdeu, por quê? Porque rompeu um princípio de Deus. Deus é maldoso, não, Deus está ensinando o seu povo. Deixa eu te falar, querido, Deus está te ensinando nessa noite. Deus está ensinando a sua igreja nessa noite, uma igreja que pode herdar uma terra prometida.
mas tem que entender que pode derrubar as muralhas de Jericó, dando voltinha em volta dela, de forma sobrenatural, mas se tocar no que é do Senhor, não vence mais batalha nenhuma. Nós precisamos entender isso. O Senhor fez ontem, o Senhor fez de forma sobrenatural. O Senhor, Senhor bonzinho, sim, mas os princípios dele continuam o mesmo. Não toque em nada que é do Senhor. Princípio da palavra de Deus. Por que nós nos reunimos domingo, bispo? Levítico capítulo 23, verso 9, diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra, que eu hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele se moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Qual que é o dia que é seguinte ao sábado? Domingo. Domingo. Trarás ao Senhor aquilo que é fruto da tua colheita no domingo. Sabe o que é culto de domingo, querido? Culto de domingo não é para você receber nada, não. Culto de domingo é para você dar. Somos nós que prestamos um culto ao Senhor. Somos nós que nos prostramos diante dEle. Somos nós que consagramos o primeiro a Ele. Domingo é o primeiro dia da semana, não é segunda, é domingo. Somos nós que nos lançamos diante dEle em consagração, dizendo: tudo é Teu, Senhor. Mas pastor, eu sou tão abençoado quando eu vou no culto domingo, o senhor fala que domingo não é dia de receber nada. Você é abençoado porque a presença dEle abençoa todos nós, querido. Porque a glória dEle é muito maior que a nossa, porque Ele é muito poderoso, porque Ele tem compaixão do seu povo, porque Ele ama a sua vida. Mas você não devia entrar nessa porta com a expectativa de receber algo, você devia entrar nessa porta com a expectativa de dar algo a Deus. Isso é culto ao Senhor. Não é a mim o culto, é o Senhor. Não é os meus problemas o culto, não é as minhas dores o culto. Ai Jesus, eu estou aqui na tua presença, eu nem queria estar, mas eu preciso tanto do Senhor. Não, isso não é culto, isso é mendiguez, isso é outra coisa. Culto é: Senhor, com toda a minha força eu te adorarei, com todo o meu corpo eu te adorarei, com todas as minhas palavras eu te adorarei, porque tudo que posso fazer agora é te adorar, Jesus. Isso é culto ao Senhor, profundo do meu coração. Você aguenta mais um pouquinho aí? O dia da entrega das primícias é o primeiro dia. E no Novo Testamento, bispo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 fala: mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícia dos que dormem. Que dia que foi mesmo, gente? Primícias dos que morreram. Tem mais. Festa de Pentecostes, 50 dias depois. Pentecostes, 50 dias depois da festa das primícias. Pentecostes é uma extensão da festa das primícias. Levítico 23, 15. Depois, para vos contares desde o dia seguinte ao sábado, domingo, desde o dia em que trouxeram o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte, ao sétimo, sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. E no Novo Testamento, bispo? Atos capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Na continuidade de uma festa de primícias. Entrega para o Senhor e espera Ele vir. Entrega para o Senhor, dê a Ele o primeiro lugar e espera que Ele venha. Ele vai vir, é promessa dEle. Ele quer ministrar a sua igreja, querido.
Entregou as primícias para o Senhor e agora falou: não se ausentem de Jerusalém, estejam aqui. E aí, no cumprimento da festa de Pentecostes, vem um vento veemente, um som, e enche toda a casa, e eles são cheios do Espírito Santo de Deus. E agora, numa festa de extensão das primícias, a igreja dele é selada. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não? Por isso, Tiago capítulo 1, verso 18, ele fala assim, ó: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha para o irmão que está só e fala assim: você é primícia das criaturas de Deus. Você é primícia. Agora, o que a gente faz com a primícia? Já falou para ele que ele é primícia? O que a gente faz com a primícia? A gente entrega. A gente se entrega para o Senhor. A gente se entrega para Ele. Paulo também vai falar sobre essas ofertas de domingo. 1 Coríntios 16, verso 1 fala assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. O que Paulo está falando? Faça coleta aos domingos. Por que Paulo não foi coleta domingo? Porque domingo era o dia de levar os feixes ao Senhor, e Paulo sabia disso. Quem que era Paulo, gente? Um dos principais da sinagoga, conhecia a lei do Senhor. Isso era comum. Ele só está ajustando as coisas, está preparando as coisas. Deus está te preparando nesse tempo, querido. Deus está preparando você para o derramar da glória dele, que vai acontecer nesses dias. Mais uma, Levítico 23:14 fala assim: e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus, estatuto perpétuo para as vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sabe o que Deus está falando para eles? Não coma até que você tenha entregado as primícias. É isso que Deus está falando. Colheu o trigo, separa as primícias, até que você entregue, não toque nisso, porque quando você consagra o primeiro, todo está consagrado, você pode consumir. Enquanto você não faz, não toque. Sabe qual era o primeiro item que tinha que ter lá no seu planejamento financeiro? Meu dízimo, a minha oferta, as minhas primícias, a minha esmola. É isso que devia ter lá em cima na sua planilha. Aprender a consagrar o primeiro ao Senhor. Isso é o que Deus tem nos mandado fazer. Aí você fala assim: não, mas não precisa ser tão radical assim. Então tá, dá uma olhada em Ageu então, a partir do verso 4 do capítulo 1, fala assim, ó: porventura é para vós tempo de habitados em casas forradas, enquanto essa casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Parece alguma coisa que você conhece? Eu faço, não dá certo. Eu trabalho, e parece que nunca vai dar. Eles estavam mais preocupados em forrar a sua própria casa do que cuidar da casa do Senhor. E Ageu vai falar pesadamente sobre isso. Esqueceram do que é prioridade, o que é primeiro para o Senhor, e por isso perderam a cobertura do Senhor sobre a vida deles. Vão trabalhar, mas recebe o salário num saco furado. É palavra de Deus. Ageu capítulo 1, a partir do 4, anota aí para você ver em casa. É princípio de Deus para a nossa igreja, sim ou não? O que você acha? Você quer fechar aí o buraco do saco onde você recebe dinheiro? Você quer costurar isso hoje? Você quer dizer para o seu Senhor: eu não vou me morrer de trabalhar, eu não vou me matar, eu não vou ser escravo de ninguém, eu vou honrar o Senhor primeiro, e o Senhor vai me honrar. Amém ou não amém, querido? É isso que Deus tem para a sua igreja, é isso que Deus tem para esse tempo.
esse princípio é poderoso e forte. Em tempos de guerra, nós precisamos atentar para os princípios de Deus. E hoje, bispo, o que eu faço? Primícias ao Senhor, minhas primeiras horas, meu primeiro dia, o meu melhor ao Senhor, primícias da minha renda ao Senhor. E eu vou caminhar para o final. É bíblico você entregar as suas primícias na igreja. E eu vou dizer algo para você muito poderoso, eu tenho o respaldo de alguns escritores que falam sobre isso para dizer isso para você. É bíblico você entregar no conselho da igreja. É bíblico você entregar a um sacerdote. A Bíblia nos dá respaldo para os 3 casos. A Bíblia ela não fecha a questão em uma situação ou outra. Então eu poderia dizer para você não, e eu já preguei isso e já fiz isso. Eu me lembro que há 13 anos atrás, alguém da nossa igreja chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria entregar ao senhor as minhas primícias. E eu, de forma muito ignorante, depois eu tive que pedir perdão para essa pessoa, e peço até hoje, está com a gente até hoje. Então de vez em quando eu vou lá e pego na mão dela e peço perdão para ela por isso. Mas eu, de forma muito ignorante, eu disse assim: querida, entrega no gasofilaço, não quero pegar nada seu. Porque era a forma que eu entendia. Mas a Bíblia, ela não diz que é só dessa forma, e nem que é só de outra forma. O mais importante é você separar as tuas primícias. É você entender que o primeiro é do Senhor. Conheço igrejas, poderia dizer nomes aqui para você poder pesquisar, mas não seria ético, que faz das 3 formas: entrega na igreja, ou entrega no conselho sacerdotal, ou entrega ao sacerdote da igreja. E hoje, nós como família viva, como que nós entendemos? Entendemos que existe uma bênção na honra. Entendemos que existe uma bênção uns aos outros. Deixa eu confessar um negócio, eu sei que tem vários visitantes conosco. Eu quero guardar o teu coração, mas eu preciso ensinar a igreja que eu sou pastor. Muitas pessoas vivem isso na nossa igreja, mas porque eu falo com elas, porque elas me perguntam, querem saber, perguntam a pastora Carla, querem saber, mas eu nunca cheguei num púlpito de um culto de domingo à noite para falar sobre isso, é a primeira vez. Já comecei a introduzir esse assunto num café de líderes, algum tempo atrás, mas Deus me impeliu a ensinar isso à igreja. Existe um princípio de honra. A honra abre o céu. Quando eu entrego a minha primícia para alguém, uma pessoa, eu estou dizendo o seguinte: eu reconheço que você é maior do que eu, porque a Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Ah, não tem isso no reino de Deus, somos todos iguais. Deixa eu te falar, querido, isso é evangelho progressista, isso não é Bíblia. A Bíblia, ela expõe hierarquia o tempo todo. Até no céu, entre os anjos tem hierarquia. Até no inferno, entre os demônios tem hierarquia. Então, não tem respaldo bíblico isso. Existe sim, Deus chamou um para uma coisa, outro para outra, e não tem um mais importante do que o outro. Existem chamados diferentes, mas eu não sou autoridade no louvor. A autoridade no louvor é quem canta, quem toca melhor do que eu. E se eu quiser aprender a cantar e aprender a tocar, eu tenho que chegar perto de um deles, me sujeitar a eles e dizer: você pode me ensinar? Porque eu não sei fazer isso. Eu preciso entender isso na minha vida. E ele, como maior na área que ele tem, ele pode me abençoar. Nós temos uma coisa tão errada que nós fazemos, nós aprendemos assim, e sempre que eu tenho oportunidade eu vou ensinando. Tem duas questões de bênção que são muito fortes. A primeira coisa é quando o filho chega para o pai e fala assim: benção, pai. Está meio fora de moda isso, né? Está meio fora de... benção, pai. Aí o que você responde? Deus te abençoe. Querido, se fosse para Deus abençoar ele pedia a benção para Deus. Sim ou não?
Deus me abençoa. Deus falava, te abençoa, meu filho. Se ele está pedindo para você, você pode dizer, eu te abençoo, meu filho, em nome de Jesus. Eu sou a autoridade sobre a tua vida, eu sou o teu pai. No mundo, Deus escolheu eu para ser teu pai, então eu posso te abençoar. Eu posso ocupar o lugar, este lugar, em Deus, na tua vida. Amém? Glória a Deus. É difícil mudar, mas vai tentando, vai se esforçando. A outra coisa é quando eu estou na posição de pastor e alguém chega para mim e fala assim, ah pastor, achei essa caneca tão bonita, comprei para te abençoar. Deixa eu te falar um negócio, querido. Eu não estou precisando de caneca. Primeiro ponto. Segundo ponto, se é o maior que abençoa o menor e você é ovelha e eu sou pastor, quem que tem a bênção sobre a sua vida? Como que você deveria fazer? Não estou me colocando na posição de maior não, querido. Estou só dizendo para você o que é bíblico. Pastor, eu achei essa caneca linda e eu resolvi te honrar. Quero semear na tua vida. E aí o teu pastor vira para você e fala assim, eu te abençoo por essa semeadura em nome de Jesus. Aí você foi abençoado. Porque é o maior que abençoa o menor. São princípios bíblicos. Para a gente poder aprender a viver esse tempo que Deus tem. Então na igreja, na família viva, nós temos esse princípio. Nós queremos viver esse princípio. Reconhecimento, considerar o outro maior, é bíblico. Uns aos outros, ministrar uns aos outros. Eu não estou dizendo isso para você porque agora eu quero receber as tuas primícias, de forma nenhuma. Eu quero que você que está no lugar de ovelha, de liderado, no seu GC, no seu discipulado, você comece a aprender a honrar aquele que ora por você, que cuida de você, que aconselha você, que perde tempo com você. Aprenda a honrar essa pessoa. Entrega as primícias para ela. Fala que essas aqui são as minhas primícias, me abençoa. Ora comigo. Ora pela minha vida. Ora pelo meu mês. Ah, bispo, eu não concordo com isso. Amém. É um princípiozinho de rebeldia, mas você que sabe. Quero entregar na igreja, não quero fazer com ninguém. Tá, você e Deus, não é nem obrigado a fazer para ninguém e em lugar nenhum. Estou só te ensinando como é que você prospera nessa terra. Porque honra traz prosperidade. Eu já vi pessoas dizendo aqui, pessoas que não são membros da igreja. Alguns vão ser testemunha do que eu estou falando aqui, porque viram acontecer. Pessoas chegam a me ligar e falar assim, bispo, não são membros da igreja. Bispo, eu estou em tal lugar, em tal cidade, mas eu quero fazer uma oferta na sua vida. Eu quero semear porque eu aprendi isso. E eu estou precisando resolver isso na minha vida. Eu falei, tá bom, pode semear, eu vou orar por você. 2, 3 dias depois chegar a notícia. Bispo, Deus abriu as portas. Ah, porque você comprou oração? Não. Princípio da honra. Princípio do reconhecimento. Quem tem a unção para me abençoar? Eu e a pastora Carla oramos por muitas mulheres que querem engravidar. Deus nos deu essa graça, esse dom. E muitas delas engravidam. Porque a minha oração, a oração da pastora Carla é poderosa? Não. Porque nós temos autoridade sobre isso. A pastora Carla não deveria ter nenhum dos 2 filhos, humanamente falando. Nós éramos casados, sem filhos, quando ela teve uma cirurgia muito séria. E o médico disse para ela, olha, se você crê em Deus, vai tentando, mas sem engravidar é muito difícil. Nós temos 2 filhos para a honra e glória do Senhor. Nós sabemos e servimos um Deus que faz a estéril mãe de filhos, que faz a mulher com dificuldade gerar para o Senhor. Nós temos autoridade para isso. O Senhor me deu um dom de cura. Eu oro pelas pessoas, elas são curadas. Não estou querendo fazer propaganda de nada, estou só te ensinando como é que é. E elas são curadas para a honra e glória do Senhor. Eu tenho autoridade sobre a pastora Carla, tem uma autoridade sobre cura interior, sobre cura da alma absurda. Você reconhece isso? Você vê isso? E na vida do teu líder, do teu GC, do teu discipulador,
do teu pastor, você que está nos visitando, do teu pastor, você reconhece o poder, a glória, a unção de Deus, a autoridade de Deus na vida dele? Talvez Deus te trago aqui nessa noite para você voltar lá na igreja sua e dizer para ele: pastor, eu te reconheço, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você é uma mulher de Deus, pastora. Talvez seja esse o motivo que você está aqui nessa noite. Começa a praticar primícias na vida dele lá, começa a honrá-lo, não por necessidade. Talvez essa seja a coisa mais difícil, querido, nesse tempo, reconhecer em honra. Os coaches da vida dizem: você é o cara, você tem que ocupar seu lugar, você tem que fazer e tal, joia, mas eles sabem honrar uns aos outros. Vai ver os podcasts deles, vai ver os programas de internet deles, vê se eles fazem sozinho. Bianca, você é boa nisso, vamos lá, vamos fazer junto comigo, vamos lá. Quanto você vai me cobrar? Não vou te cobrar nada, Bianca, é para você estar comigo, porque eu sei que ela tem autoridade naquilo que eu quero falar. Daqui a pouco a Bianca vai fazer, vem cá, Carla, vem cá, faz, isso chama honra. Princípio da honra, desenvolve isso na sua vida. Teve um tempo atrás que eu estava procurando honrar todo dia alguém, de propósito, assim, sistematicamente. Todo dia, alguém, ajudar alguém na porta do mercado, trazer alguma coisa para alguém. Querido, isso abre o céu, eu quero voltar a fazer isso, eu quero honrar uma pessoa por dia, de alguma forma. Eu vi um dia um pastor dizendo que ele fez esse propósito na vida dele, e são coisas diferentes do que eu estou te ensinando. Primícias é para quem é autoridade sobre a tua vida, mas esse pastor falou: eu quero honrar alguém todo dia. E ele conta que um dia ele chegou em casa de madrugada de uma agenda, e ele se lembrou que ele não tinha honrado ninguém naquele dia, ele não tinha feito nada para alguém, e ele foi no armário dele, catou um par de tênis, entrou no carro e começou a rodar a cidade. Eu preciso dar um tênis para alguém, eu preciso abençoar alguém, eu preciso dar a alguém alguma coisa, até ele encontrar o andarilho. Ele falou: toma meu tênis, eu estou te dando, porque é um princípio que ele colocou na vida dele, não por necessidade, nem por avareza, mas por reconhecer a bênção, a autoridade e a unção, e por desejar prosperar. Primeira coisa, aprenda a dar o primeiro para o Senhor. Segunda coisa, reconheça quem Deus colocou na sua vida e pratique primícias. O primeiro fruto do teu trabalho, pratique sobre essa pessoa que está sobre a sua vida. Como é que eu faço isso, bispo? Como é que eu faço? Como é que os pastores da família Viva faz? Como é que os obreiros da família Vida faz, que querem, que desejam fazer? A gente pega um dia de trabalho, pega o nosso salário, divide por 30, um dia de salário é a nossa primícia, e na primeira oportunidade que a gente tem, a gente entrega. É isso mesmo, entrega para aquele que é bênção sobre a nossa vida, que é autoridade sobre a nossa vida. Talvez você vai sair daqui hoje dizendo: eu não vou fazer isso. Ok, não tem problema nenhum. Eu estou pregando para aqueles que querem ser fortes, para aqueles que confiam mais em Deus do que na sua própria força. Estou pregando para quem quer crescer, para quem quer romper. Deus sabe de como está o meu coração, de ansiedade, de vontade de te ver romper. Alguém disse para mim esses dias, há algum tempo atrás, está sempre pela internet nos ouvindo, e ele disse para mim: bispo, tem uma inquietude dentro do senhor, eu vejo na sua palavra, tem uma inquietude, tem algo dentro de você que você não consegue pôr para fora. E eu falei com ele: tem mesmo, essa inquietude se chama vontade de ver você romper, vontade de ver você voar, vontade de ver você fazer tudo o que Deus quer que você faça.
o meu coração e o coração da tua pastora se alegra com a sua prosperidade, com as suas conquistas. Eu celebro cada vitória sua. Eu celebrei cada testemunho que chegou a mim dizendo: bispo, Deus me deu o dobro. O senhor falou que Deus ia me dar e Deus me deu. Eu criei na palavra. Eu celebro cada um. Mas chegou o tempo de você parar de ser só aquele que recebe e passar a ser aquele que participa do que Deus quer fazer. Você pode